Estamos aqui pedindo por um milagre. O Evangelho nos narra a história de uma das curas realizadas por Jesus. No Evangelho de João é narrado: depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsaida, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, diz a ele: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro entra antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem logo ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Sem falarmos propriamente da maravilha dessa cura, que inclusive é comentada no livro de A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 15, o ponto que eu gostaria que prestássemos atenção nessa passagem é justamente a pergunta feita por Jesus antes de curar a esse homem: queres ficar são? Parece uma pergunta sem sentido algum, se a gente parar para pensar um pouquinho. Afinal, quem que não gostaria de ser curado depois de uma enfermidade que tenha durado tanto tempo? Pensemos na situação daquele homem, paralítico há 38 anos, uma vida inteira de limitações, de dependência, décadas nessa condição de limitação, dependendo da bondade das pessoas. Nos coloquemos no lugar dele, porque essa pergunta precisa nos levar à nossa própria condição. Quantas vezes, diante das dores, das enfermidades, das dificuldades que a gente atravessa em nosso caminho, a gente não roga a ajuda de Jesus? Quando a gente enfrenta enfermidades difíceis, quando passamos por crises existenciais, enfrentamos tragédias, violências, limitações, carências, perdas, a gente busca, a gente recorre à ajuda de Jesus, recorre à ajuda dos benfeitores espirituais, como estamos fazendo todos nós aqui essa noite. Abrimos o nosso coração, colocamos a nossa angústia e pedimos a eles que nos ajudem. Que sentido faria, diante desse pedido de ajuda, ouvirmos essa pergunta: queres ficar são? A resposta parece muito óbvia para todos nós. Qualquer um quer ser curado. Mas como tudo que Jesus fazia, essa pergunta guarda um profundo sentido. Quando Jesus pergunta a esse homem: queres ficar são?
Na verdade, o que ele está perguntando, o que está implícito nessa pergunta, é a seguinte indagação: você está pronto para um novo viver? Porque pensemos um pouco, a cura devolveria a esse homem o poder de novamente caminhar sozinho. Ele teria novamente a autonomia de escolher o caminho que ele gostaria de percorrer. Mas como tudo nessa vida, essa conquista acarretaria para esse homem também responsabilidades. A cura tiraria esse homem de uma condição de conformismo, onde tudo era dado a ele nas mãos. Pronto. A partir dali, a partir desse momento curado, ele teria que se esforçar para conseguir aquilo que ele precisa. Como aliás, qualquer um de nós. A cura representaria para esse homem perder a desculpa de ficar ali limitado numa cama esperando que as coisas viessem prontas até nossa mão. Tiraria esse homem de uma condição de vítima e o colocaria na condição de uma criatura responsável por tudo em sua vida. Sairia dessa condição de só receber ajuda para uma condição de quem pode também ajudar. Nos voltemos novamente para nós mesmos. Será que nós estamos prontos para sairmos da nossa condição de vítima? Condição muitas vezes em que a vida nos colocou? Essa resposta, a princípio, também parece óbvia. Ninguém quer ser vítima. Ninguém quer essa condição de coitadinho. Mas a verdade é que muitas vezes nós gostamos dessa condição. Nós insistimos em permanecer nela sem que a gente nem se dê conta disso. E fazemos isso porque, no fundo, essa condição de vítima traz vantagens para a nossa vida. Parece estranho dizer isso, mas é o que realmente acontece. E a primeira dessas vantagens, entre aspas, que essa condição de vítima pode nos trazer, é que esse papel é muito cômodo. Porque se eu sou vítima, eu não tenho a responsabilidade de nada. Ser vítima é uma condição passiva. É uma condição de alguém que recebeu alguma coisa. E a gente geralmente está nessa condição porque a vida nos fez alguma coisa, porque o outro nos fez ou deixou de fazer alguma coisa para nós, porque Deus nos colocou, porque as circunstâncias nos puseram aqui. Nós não temos culpa. Eu nomeio culpado a vida, o outro, meu pai, minha mãe, o sistema, a sociedade, Deus. Não importa. O fato é que a culpa está fora de mim. Então nós não temos obrigação de nada, nem de mudar, nem de transcender, nem de se esforçar, nada, nem de querer ser diferente, de nos transformarmos, porque a culpa é do outro. E se a culpa está fora de nós, nós ficamos acomodados nessa situação cômoda, como eu disse, esperando que a solução também venha de fora. Que alguém faça por nós alguma coisa que mude essa condição.
Um santo, um profeta, um benfeitor, Jesus, Deus, alguém. Porque essa condição de vítima nos exime da obrigação de fazer algo. A gente fica esperando. Nós nunca somos o agente. A gente fica esperando que a vida nos devolva aquilo que nos tirou. Médicos veem isso muito claramente no seu trabalho. Existem estudos mostrando, na verdade, que muitas das pessoas que procuram os médicos, na verdade, não estão doentes. Elas estão dramatizando. Elas estão gerando em si doenças. E hoje em dia isso acontece muito. Todos nós conhecemos casos de pessoas que buscam médico atrás de médico, procurando a razão de, às vezes, dores crônicas, doenças fantasmas, que ninguém consegue descobrir o que é. Muitas vezes essas pessoas geram em si doenças por aquilo que pensam, por aquilo que sentem, por aquilo que foram levadas a acreditar, por aquilo que vibram. E elas vão permanecendo nessa condição para que a sua vida ganhe um significado. E elas possam continuar na condição de vítima, dependendo do cuidado, da atenção, do zelo de todas as pessoas que estão à volta dela. Então ela, quando cura de uma coisa, ela meio que fabrica outra. Sai de um problema, busca o outro. E assim elas vão levando a vida. Isso tudo de uma forma consciente? É claro que não. Isso tudo muitas vezes acontece de forma inconsciente. A pessoa não vai chegar e falar assim: eu vou fingir, eu vou no médico fingir que eu estou doente. Eu vou gerar uma doença em mim hoje. Não, ninguém fala isso de forma consciente. Mas a verdade é que isso acontece. E aqui nós temos que fazer um parênteses. Porque na verdade, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós assumimos esse papel de vítima. Isso faz parte ainda do nosso estágio evolutivo, da nossa condição humana. A gente passa às vezes por problemas tão grandes que a gente acaba até sentindo dó de nós mesmos. A gente assume esse papel de olhar para a gente e falar: nossa, como eu estou sofrendo. Tá, mas eu não estou falando desses momentos em que a gente sente isso. Eu estou falando de pessoas que extrapolam isso. Não são momentos, são pessoas que vivem dessa forma, vivem nessa faixa de vibração e fazem disso uma forma de vida. Essa condição de coitadismo. E eu tenho certeza que eu falando assim, deve ter passado na cabeça de todos nós aqui o nome de alguém. A gente já deve até ter imaginado. O problema é que se alguém lembrou da gente, né? Mas são aquelas pessoas que, na verdade, adoram falar das próprias dores. Ficam enaltecendo a doença que tem. Nossa, porque eu tomo tanto remédio, porque eu passei por tudo isso, porque eu fiz tal tratamento. Quando essas pessoas se dispõem a escutar o outro, geralmente é para falar que o problema dela é maior. É para rebater. É para falar que eu estou sofrendo muito mais. Ninguém sofre tanto quanto eu. Você não sabe o que eu passo na minha vida. Como tem sido difícil. São pessoas que parece que gostam de enaltecer esse estado de coisas. Todos nós conhecemos alguém assim. Parece que entram numa faixa de quem vai ganhar a competição da dor maior. O meu sofrimento maior. E às vezes a pessoa já até superou esse momento difícil, esse momento doloroso. Às vezes aquilo já passou, ficou no passado.
Às vezes as circunstâncias da vida agora são outras. Deus já colocou ela num lugar diferente. Aquilo tudo ficou no passado, mas parece que a pessoa insiste em voltar lá, porque isso tudo, ela precisa do sofrimento no fundo para validar aquilo que ela é. Porque essa condição de vítima é uma condição dela. Então são aquelas pessoas que falam: olha o que eu passei, você não faz ideia de como minha vida foi dura, você não sabe o que eu já enfrentei nessa vida, eu sofri muito. E essa situação, esse vitimismo, na verdade, é a maior zona de conforto que a gente pode ter, porque eu não tenho que fazer nada. Se eu sou vítima, eu não tenho que batalhar por nada. É como a condição desse enfermo. Eu tenho que esperar só, eu não tenho que me esforçar para transformar nada. E existem alguns pontos que a pessoa vai vivenciando a partir desse estado de coisas que vão reforçando esse comportamento dela. Por exemplo, essa vitimização, ela é decorrente do egoísmo muito forte que a gente traz dentro da gente ainda. Não estou criticando ninguém, não estou falando, apontando o dedo para ninguém, estou falando de todos nós. Teve uma época da nossa evolução que o egoísmo foi fundamental para que nós sobrevivêssemos. Mas passando essa fase evolutiva, era hora da gente começar a abrir o olho para outras coisas. Mas não, essas pessoas muitas vezes ficam centradas nisso por conta desse egoísmo. Eu foco só nas minhas dores, nos meus problemas, nas minhas necessidades. Eu não tenho olho para o outro. Eu não tenho a capacidade de olhar e ver que à minha volta muitas vezes tem pessoas sofrendo mais que eu. E se eu preciso de ajuda, então eu não preciso ajudar ninguém, porque eu não tenho condição. Eu fico desobrigado de tudo, porque afinal de contas, olha a cruz que eu carrego. Não dá para ajudar ninguém, olha a minha situação. Um outro ponto que reforça isso é que nessa condição de vítima, muitas vezes a gente consegue manipular, como eu disse, a atenção do outro. Eu consigo que o outro fique à minha volta cuidando de mim, atento às minhas necessidades, relevando tudo aquilo que eu faço, porque afinal eu sofro muito. Então eu não quero abrir mão desse cuidado. Se eu sair da condição de vítima, ninguém vai me dar atenção. Esse olhar de piedade que o outro me dirige quando eu estou nessa condição, é uma coisa que muitas vezes vai falar fundo para essa carência que a gente tem dentro da gente. O outro está cuidando de mim. Se eu saio da condição de vítima, ele para de cuidar. Então eu tenho que ficar a todo instante reforçando essa condição. Eu vou me perpetuando nessa condição de vítima. Um outro ponto é que nessa condição eu também posso justificar qualquer fracasso que eu venha a ter. Eu posso me negar a enfrentar os desafios que a vida me apresenta. E vamos combinar, todos nós enfrentamos desafios. A vida não é fácil para ninguém. Será que tem alguém que acredita que aquelas fotos das redes sociais representam a vida de alguém? Que existe alguém que vive num mar de rosa, frequentando um restaurante e viajando? Não! Todos nós sofremos, todos nós passamos por crises, todos nós temos dores, todos nós. Mas eu não quero enfrentar os desafios da vida. Então, nessa condição de vítima, eu não preciso justificar nada. Eu fracasso,
eu não dou conta dos desafios da minha vida, porque eu sofro muito, porque eu sou uma vítima, e da vítima ninguém cobra nada. É por isso que esse lugar de vítima é um papel extremamente confortador, cômodo. Mas só que nós não podemos esquecer de um ponto. Ao mesmo tempo que é cômodo, que é mais fácil, nesse papel a gente não cresce. E nós estamos aqui para crescer. A proposta da nossa encarnação é o crescimento, é a nossa melhoria espiritual. É para isso que nós estamos aqui encarnados. Tem sentido um papel que me coloque numa condição de estagnação? Que sentido faz isso? Mas fica difícil admitir. E geralmente, se a gente chegar para essas pessoas e dizer que ela está se fazendo de vítima, nunca ninguém vai admitir, nenhum de nós. Porque, como eu falei, isso acontece de forma inconsciente. Na verdade, são mecanismos psíquicos nossos de fuga da realidade. É um tipo de vício emocional que a gente cria para fugir de nós mesmos, para não enfrentar, na verdade, aquilo que eu vim aqui fazer. Porque a gente se programou para estar aqui. Nós assumimos algumas propostas antes de encarnar. Então a gente inventa uma desculpa para ficar parado. E na verdade a nossa grande doença é essa angústia que a gente tem, uma angústia existencial que todos nós em certo grau sentimos, que está nos impedindo de fazer aquilo que nós viemos aqui fazer. Quando a gente não vai ao encontro desses compromissos, para transcender, para superar, para enfrentar e crescer com tudo isso, a gente trava o nosso progresso espiritual. Pensemos um pouco nas pessoas que realizaram grandes coisas nessa vida. Na história, na cultura, na ciência, nas artes, na religião, na sociedade. Pensemos nessas pessoas. Alguém acredita que elas não tinham problemas? Alguém acredita que elas tinham vida fácil? Que elas não tinham nada difícil para enfrentar, então elas resolveram fazer alguma coisa? Será que a gente acredita nisso? Que tem alguém ao nosso redor que viva sem problemas? Todas essas pessoas que fizeram coisas grandiosas ou não, que estão aí levando a vida em frente, passam por crises, por perdas, por limitações, por carências, por dificuldades. Não somos só nós. Todos nós enfrentamos isso porque isso faz parte desse nosso estágio evolutivo. Isso faz parte dessa condição em que ainda estamos. E a gente precisa ter muito cuidado para não adotar essa postura de vítima, de vitimização, principalmente nesse momento histórico em que a gente está vivendo. Porque esse é um dos vícios mais explorados por aqueles que têm interesse nisso. Existem aqueles que querem sim nos ver perpetuamente numa condição de vítimas. Pensemos no mundo que a gente vive. O quanto que a vitimização está disseminada. Prestemos atenção no noticiário. As notícias estão todas focadas na vítima, em ressaltar o lado de injustiça, de vitimização.
Quando alguma coisa nos acontece nessa sociedade, qual a primeira coisa que a gente quer? Alguém para processar. Porque a culpa é do outro. Eu quero arrumar alguém em quem eu jogo a culpa para tirar das minhas costas. A culpa nunca é minha. Olhemos para essa sociedade, o que mais nós temos são vozes que ecoam, nos falando de direitos das mulheres, das minorias, das crianças, dos trabalhadores, dos animais, da natureza, direitos. Poucas vozes se levantam para falar dos deveres. Quase nenhuma. E em nome desses direitos que a gente passa a acreditar que tem, se organizam greves, passeatas, associações, partidos, tudo reforçando em nós a ideia de que somos vítimas. Vítimas do sistema, vítimas da sociedade, vítimas da condição em que nascemos. E daí nós nos unimos e gastamos toda a nossa energia para fazer valer esses direitos que a gente passou a acreditar que tem. Toda a nossa energia, e deixamos para um segundo, terceiro, quarto plano o esforço que a gente deveria fazer para ampliar os nossos horizontes, para vencer as nossas limitações. Porque ninguém está na condição que está por acaso. Não existem privilégios no universo. Ninguém nasceu na condição que está por acaso. Existem injustiças? Sim. Existem distorções que precisam ser corrigidas? Sim. Precisamos lutar por isso? Sim. Mas sem deixar de lado o esforço que a gente precisa fazer para vencer o que a vida nos deu. A gente deposita na mão do outro. Nós somos todos levados a acreditar que um salvador da pátria virá e nos dará os direitos que a gente acredita que tem. E daí se apresentam os políticos, se auto-intitulando esses salvadores da pátria, que vão nos dar os direitos. E nós ficamos reféns disso tudo, deixando de lado o esforço que a gente teria que estar fazendo para transformar o mundo que a gente vive. Pensemos nisso, o quanto esse papel de vítima interessa a muitos. Porque a gente precisa pensar no que Jesus veio nos propor. Ele veio para nos tirar dessa condição de vítima. O que o Evangelho nos mostra? Que nós não deveríamos adotar para a nossa vida essa condição de vítimas. Esse é o ponto que fica claro nessa pergunta de Jesus.